Fala pessoal, se você está pensando em migrar para o ArchiCAD, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar se vale a pena ou não vale migrar de programa, tá? A gente vai falar das limitações de modelagem que existe no ArchiCAD, sim, existe uma limitação de modelagem nesse software, assim como em qualquer outro software, tá? A gente vai falar sobre a organização do programa, a gente vai falar sobre o nível de dificuldade para aprender esse programa e o resultado que você pode ter, tá? Então, se você quiser trocar uma ideia sobre esses assuntos, você está no lugar certo. Antes de tudo, muito prazer. Vitor, sou sócio do Ximenes, especialista em ArchiCAD, tá? E meu objetivo aqui com essas lives é simples e muito claro. Eu quero automatizar sempre sua documentação dentro do ArchiCAD para você entregar projetos até na metade do tempo. É isso que eu faço, é por isso que eu estou aqui com a bunda sentada na cadeira todo dia. Meu objetivo vai ser sempre esse com vocês, tá? E antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, quero te fazer um convite, principalmente se você for um estudante, um recém-formado ou uma pessoa que está usando qualquer outro software a não ser o ArchiCAD e está pensando em migrar. Dia 5 de fevereiro, a gente vai ter um evento que chama ADZ, que é o evento ArchiCAD do Zero. Lá a gente vai falar sobre qual a melhor forma para você migrar, que vai te dar menos dor de cabeça. Então, se isso te interessou, aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, tem o link para você entrar lá no nosso grupo desse evento, que a gente vai mandar uma série de informações, vai te mandar conteúdo bônus, você vai poder participar do sorteio de uma das nossas bibliotecas, tá? Então, só coisa legal, não tem nenhum motivo pelo qual você não se inscreveria na minha cabeça, tá bom? 5/2, 20 horas, deixa na sua agenda, link tá na descrição do vídeo, tá? E agora, antes da gente entrar no tema da live de hoje, já garante o padrão do YouTube, né? Então dá seu like, curte, segue o nosso canal e ativa o sininho, porque a gente está competindo com o conteúdo do Tigrinho Derrete Cérebro. Então, para que o nosso conteúdo de ArchiCAD chegue em você, de fato, você precisa ativar o sininho para você ser notificado quando a gente estiver postando alguma coisa aqui no YouTube, tá bom? Primeira coisa que a gente vai bater um papo hoje, pessoal. Primeira coisa que a gente vai bater um papo hoje. Capacidade de modelagem aqui do ArchiCAD. Qual que é a capacidade de modelagem que a gente tem aqui dentro do software, tá? E para isso, gente, o melhor exemplo é o exemplo que a gente vê com o olho, né? Então, para a gente falar de capacidade de modelagem no ArchiCAD, aqui eu tomei a liberdade de mostrar alguns exemplos para vocês, né? Esse é o resultado final do trabalho. Alguns a gente estava desenvolvendo com poucas skills ainda, utilizando o software, e outros a gente já tinha um conhecimento muito mais vasto. Então, aqui a gente pegou vários anos do estúdio Cocada, que é o nosso escritório de arquitetura, para mostrar o que a gente estava desenvolvendo em ArchiCAD. Tá? E aí a capacidade de modelagem em um software, é lógico que ela vai ter limitações. É lógico que um software X vai ser melhor para alguma coisa e o software Y vai ser melhor para outra. Na minha opinião, para que o ArchiCAD é bom? Para desenvolvimento de projeto. Desenvolvimento de projeto. Não é para render, não é para você criar mobiliário do zero, não é para você criar mesa, cadeira, cobogó, não é para isso. É para projeto, desenvolvimento de executivo, tá? O ArchiCAD ele amarra todas essas coisas e centraliza 2 ou 3 softwares em um lugar só para você ter desenho técnico, 3D e muitas vezes a renderização tudo junto, beleza? Então aqui, esse é um projeto que a gente desenvolveu. Vamos começar pelo mais simples, né? Senão aí fica difícil, né? Esse é um projeto que a gente desenvolveu que poderia ser desenvolvido por qualquer um. É o quê? Projeto de uma kitnetzinha, kitnet de 60 metros quadrados, né? Cliente que era amigo nosso. E aí a gente, né, fez um projeto aqui mais simples, tá? Mais simples. Na época a gente ainda estava
namorando outras máquinas de renderização que nem que não o D5 Render. Hoje a gente usa o D5, tá? Mas aqui, o resultado, pessoal, sinceramente, até hoje eu acho ele bem honesto, tá? Até hoje eu acho esse resultado aqui bem honesto. Vamos ver ele aqui, vista interna, sem renderizar, tá? Você vê que o 3D presta ou não quando você não precisa renderizar para mostrar para o cliente, tá? Renderização é luxo, tá? Renderização, na minha opinião, você só faz quando o cliente está te pagando para você fazer, quando você colocou dentro do escopo do seu projeto, tá? Então aqui era um projetinho que não entrou a cozinha, esse balcão aqui já era de madeira, tá? E aqui a gente fez essa sala aqui, né? E aí o escritório e o quarto, tá? Projeto bem mais tranquilo, bem mais simples, tá? Então, o ArchiCAD não é só para escritório de arquitetura, incorporadora, gente que faz grandes projetos, grandes construções, tá? Muito pelo contrário, ele está muito bem resolvido para interiores também, tá? Um outro exemplo é um projeto quando você tem um nível de maturidade do escritório um pouco maior, né? Então aqui já é um projeto grande, um projeto de um duplex, né? Um projeto que demora para você pegar no seu escritório, assim, né? Demora para alguém te confiar essa responsabilidade do desenvolvimento de um projeto completo, né? E aqui, mesma coisa, tá? Consegui aqui fazer a criação que eu queria fazer com relação a esses planejados, consegui aqui fazer a minha porta que era oculta na marcenaria, tá? Aqui ele perdeu alguns bloquinhos, mas era um ladrilho, né, na parede, no piso, tá? Conseguimos fazer bastante coisa, tá? Bastante coisa. Mesma coisa aqui na cozinha, torre de tomada, tá? Então, para quem acha que às vezes o ArchiCAD não dá para você importar um bloco, trazer um resultado parecido com o que você tinha no SketchUp, na minha opinião, às vezes eu acho até melhor, porque aqui, já nativo do programa, você consegue abrir e fechar a porta, tem uma movimentação legal aqui, já mostra uma planta junto com 3D, né? Então, o negócio, ele funciona de uma maneira mais fácil, assim, né? Mais didática. Você consegue, às vezes, defender um pouco melhor o que você está propondo para o seu cliente, mostrando essas coisas assim, uma junto à outra, né? Então, como eu falei para vocês aqui, a modelagem, logicamente, ela tem uma limitação, né? Como tudo nessa vida. Mas, para quem está acostumado a desenvolver projeto aí no dia a dia, ó, vou mostrar o closet, ó. Tudo certo, tá? Tudo certo. Último projeto que eu quero mostrar, antes da gente entrar em discussões mais específicas do ArchiCAD, tá? Esse aqui é um projeto comercial, um pouco diferente, um pouco mais lúdico, né? A gente trabalha com muita coisa que é customizada aqui. E olha isso, aqui, sinceramente, esse foi um dos resultados que eu mais gostei aqui no ArchiCAD, tá? Um dos resultados de projeto que a gente teve aqui que eu mais curti, que a gente desenvolveu o projeto usando esse programa. Olha a profundidade aqui, o nível de informação, você conseguindo colocar aqui de fato as marcenarias da forma como elas seriam executadas, né? Aqui a própria estrutura em serralheria que a gente colocou atrás, o letreiro em 3D, né? Então é um projeto que ele gera documentação. A gente sempre fala isso, tá? No SketchUp a gente não tem essa habilidade e essa skill desenvolvida, porque no SketchUp a gente faz um 3D para render. Um 3D para render é diferente de um 3D para você desenvolver projeto executivo, tá? Mas fica muito bonito, muito bonito. Esse é um projeto que ele não tem um tamanho tão grande assim, mas foi um dos projetos que eu achei mais legais assim de fazer, tá? Durante muito tempo aqui no Estúdio Cocada. Então, dá para você ter uma qualidade muito legal, dá para você botar a alma do seu escritório no projeto e colocar e fazer algo que de fato seja diferente do que as pessoas estão esperando, tá? Então, se você está com medo de migrar
achando que o ArchiCAD é muito quadrado, achando que o seu 3D vai ficar meio estranho, né? E de fato tem muito vídeo antigo do ArchiCAD na internet que você vê o 3D meio, né? Então, espero que vocês tenham visto aí que esse software ele pode te dar, né, uma visualização em tempo real do projeto que é tão satisfatória que às vezes dispensa o render, tá bom? Às vezes, na minha opinião, dispensa o render. E aí, gente, vamos discutir agora sobre o que não tem no ArchiCAD, né? Porque nem tudo são flores usando esse programa. E para isso, eu abri aqui o Pinterest, ó. Eu abri aqui o Pinterest para a gente ir abrindo aqui algumas referências e a gente discutir o que é possível fazer e o que não é possível fazer aqui usando esse software, tá? Acho que o maior medo de quem está desenvolvendo o projeto no SketchUp é você não conseguir fazer arquitetura orgânica no ArchiCAD, né? E não é todo mundo que faz esse tipo de arquitetura, tá na moda, né? Várias vezes que a gente vai no Casa Cor, a gente acaba vendo alguma coisa ou outra orgânica, né? É algo que está em alta hoje em dia. E sim, é possível de fazer no ArchiCAD. Então, por exemplo, aqui essa bancada, né? Que ela é toda orgânica aqui, a gente poderia, sem problema nenhum, usar uma ferramenta aqui de laje e fazer um desenho orgânico, tá? Fazer um desenho orgânico aqui, vamos fazer, sei lá, qualquer coisa aqui. Você pode arredondar isso aqui, né? Arredondar esse aqui precisa ser um pouquinho menos. E aí você tem, né, algo mais orgânico. Você pode abaular aqui, que é exatamente o que eles fizeram ali no projeto exemplo também, né? Colocar aqui e abaular aqui, né, sei lá, 45 graus, né? Então você tem a possibilidade de ter esse controle que nem você tinha lá no SketchUp, tá? Vou colocar aqui em todas as arestas. Vamos pintar isso aqui de branco, só para a gente ver um pouco melhor e colocar a espessura de fato que teria uma pedra, tá? Então a gente tem total controle aqui para fazer, né, essas arquiteturas que são mais arredondadas, principalmente falando de parede, falando de bancada, tá? Algo que está super em alta também, essas paredes que são arredondadas aqui, né? E o pessoal fica com medo de, putz, será que no ArchiCAD é possível de fazer isso? E dá também, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. A gente consegue também fazer isso com a parede, né? É só você primeiro desenhar a parede aqui e depois você clica na quina. Você clica aqui na quina, ó, e coloca para abaular, que nem você faria em qualquer outro software, tá? Qualquer outro software. Então aqui vamos até arredondar mais. 0,5. Aí, ó. E aí fica certinho, tá? Então não tem problema nenhum. O ArchiCAD também faz esse tipo de coisa aqui. Você fazer uma porta oculta na marcenaria, né? Não tem problema nenhum também. Aqui o nicho, né? Tem um que tem um nichozinho aqui, ó. Esse nicho também, toda vez a gente vem em casa por esse nicho aqui, né? Também dá para fazer esse tipo de coisa no ArchiCAD. Então ele tem, de fato, as suas limitações, logicamente, como tudo nessa vida, tá? Só que quando a gente fala do orgânico, que a gente está acostumado já a ver, né, nessas feiras de arquitetura, nesses escritórios que trabalham com esse tipo de projeto, sim, é possível de desenvolver no ArchiCAD. O orgânico que não é possível desenvolver é aquele orgânico mais paramétrico, né? E aí vira um negócio mais ameboide. Isso aqui você até conseguiria desenvolver no ArchiCAD, mas você teria que fazer a placa um a um, né? Que nem você faria no SketchUp, né? Essas coisas são um pouco mais difíceis de fazer, tá? Não necessariamente você não conseguiria, mas é algo mais difícil de fazer. Você teria que fazer isso aqui na mão, né? Então, um pouco mais chato de você fazer isso aqui no ArchiCAD.
Esse aqui, por exemplo, esse aqui já não dá. Esse aqui já não é possível de fazer, na minha opinião, usando esse software, tá? Vamos até seguir aqui o que a gente está vendo para ver se já aparece alguma outra coisa aqui, tá? Esses pilares aqui, ó, esses pilares aqui já dá uma dificuldade também para a gente fazer, né? A gente teria que modelar aqui com uma ferramenta e depois importar para o ArchiCAD. E é até importante falar isso para vocês, tá? Que às vezes não dá para você modelar no ArchiCAD. Isso aqui é impossível de fazer no ArchiCAD. Tá? Isso aqui é impossível de fazer no ArchiCAD. Então, se você desenvolve esse tipo de projeto completamente orgânico, o software que você está acostumado a fazer, que eu acho que talvez não seja nem o SketchUp, né? Aqui já existe um limite ferramental. O ArchiCAD não chega até isso aqui. Isso aqui é impossível de ser feito, tá? Usando esse software. Isso aqui não dá. Já essa aqui, uma fachada, né? Com um nicho aqui arredondado, completamente possível, tá? A gente consegue fazer esses buracos aqui na parede, fazer uma abertura aqui. A gente consegue fazer aí esses estudos aqui. Vamos quebrar aqui esse. E arredondar tudo. Abaular tudo, aliás, né? Dá para fazer sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu só estou te mostrando o potencial, né? Logicamente, para ficar bonito, você tem que ter uma proporção estética para fazer isso aqui dentro do programa. Tudo que eu quero te mostrar é a simplicidade que você tem para fazer isso aqui usando esse software, tá bom? Então, sim, dá para fazer isso no ArchiCAD, beleza? Vamos aqui para o próximo tópico do nosso papo de hoje, capacidade de modelagem. Espero que você tenha entendido, né, até onde vai a modelagem orgânica no ArchiCAD e quando que o negócio começa a ficar difícil demais, né? E aí você tem que procurar um outro programa que resolva melhor a sua vida, né? Por exemplo, um Rhino, por exemplo, um Grasshopper, né, que trabalha com arquitetura paramétrica de fato, né? E quem sabe você faz essa casca lá nesse software, importa a casca pro ArchiCAD, porque sim, você consegue fazer importação desses objetos para lá, inclusive tem integração direta do ArchiCAD com esses softwares, tá? Para você integrar essa casca no ArchiCAD e lá no Rhino no Grasshopper, se você mudar algum parâmetro, já no ArchiCAD ele mudar, tá? Então, para quem usa esse tipo de software, é muito legal também. De dica não, né? De curiosidade da casa, né? O escritório da Zaha Hadid utiliza o ArchiCAD, tá? O escritório da Zaha Hadid utiliza o ArchiCAD. E aí o próximo tópico que a gente vai bater um papo aqui é de organização. Organização aqui dentro do ArchiCAD, gente. O ArchiCAD, eles são 2 ou 3 softwares juntos, só que em um único lugar. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo para a pessoa que é desorganizada é péssimo, né? E por que isso? Porque quando você tem 2 ou 3 softwares funcionando juntos de maneira sistêmica, né? Se uma coisa dá errado, tudo dá errado, né? Então agora não existe muito você fazer o jeitinho brasileiro, né? Se você deleta alguma coisa aqui, por exemplo, desse 3D, se você deleta alguma coisa aqui desse 3D, ele vai deletar do desenho técnico. Assim como se você fizer um bando de gambiarra no 3D, vai ter um bando de gambiarra no desenho técnico. Então, como que o ArchiCAD funciona aqui com relação à organização, tá? Ele funciona com pastas. Então, quando aqui eu venho no nosso template, né, que a gente vende esse material, aqui a gente tem as pastas aqui do ArchiCAD, ó. Vou colocar aqui a nossa organização de pastas, e aí é que nem no Windows ou que nem no Mac. Aqui eu tenho as etapas, né? Eu tenho as etapas, e dentro das etapas eu tenho as plantas. E se eu abrir a pasta da planta, eu posso clicar e o meu modelo vai recarregar com a planta certa.
né? Ele vai recarregar aqui com a planta que eu estou usando. Aqui é até melhor mostrar para vocês no arquivo exemplo. Ó, olha o arquivo mudando. Então aqui vamos abrir um demolir construir. Demolir construir de paredes. Cliquei, o meu modelo mudou. Tá? Então é um software que funciona como organização de pastas. Tá bom? E ele funciona também com bibliotecas. Então, se você é uma pessoa que trabalha bem com pastas, já tem essa organização aí, né, nas coisas que você faz dentro do seu computador, você está bem, tá? A outra coisa que você tem que ser muito organizado no ArchiCAD são as bibliotecas, tá? Porque o ArchiCAD ele vincula arquivos de bibliotecas com o modelo que você está trabalhando para que ele fique mais leve. Então, se você está acostumado a trabalhar com pastas, você vai ter uma facilidade muito grande de usar o programa. Então, aqui ó, a gente tem a nossa organização de pastas no Windows, em que a gente tem bibliotecas que são opcionais, né, que a gente já deixa aqui com o nomezinho, e os blocos estão lá dentro, que eu posso escolher carregar ou não no meu modelo. Então, aqui eu tenho um de louças e metais, que tem várias e várias marcas. Eu não vou usar todas as marcas. Então, se você for uma pessoa organizada, você vai se dar bem aqui usando o software, tá? E falando de organização, agora vamos para um outro tema, que é a complexidade do programa. A complexidade do ArchiCAD. E sim, gente, no final das contas, se for pergunta simples, resposta simples, o ArchiCAD é um software complexo. É um software complexo. Ele não é um software amador. Ele não é um software que você vai ter, né, na sua escola desde o jardim de infância, né? Porque o SketchUp foi assim comigo. O primeiro contato que eu tive com o SketchUp foi lá no Marista, que é a escola que eu estudava, e o SketchUp estava instalado nos computadores. E a gente abriu o SketchUp para ficar fazendo modelagem lá de quadrado, triângulo. Então, ele é um software, ele é a porta de entrada para tudo, inclusive para modelagem arquitetônica. É um software muito mais fácil. O ArchiCAD ele é um outro software, é um outro público, ele é um software muito mais profissional, mais técnico. Ele gera documentação de projeto para execução. Não tem como, é impossível ele ser mais fácil, tá? Ele tem a facilidade dele comparado com outros softwares da categoria, né? Por exemplo, com o Revit, né? Ele é um software que, para quem vem do SketchUp, você fica até um pouco animado, né? Porque ele tem aqui os mesmos ícones, né? Você consegue, às vezes, de forma autodidata aqui, fazer uma parede, fazer uma laje, né? As coisas acontecem, né? Porque tem os ícones aqui. O Revit, ele tem cara de tabela do Excel, tá? Mas o resultado é o mesmo. Não vou ficar falando que o ArchiCAD é melhor ou pior que o Revit, tá? Mas a interface, sim, ela é um pouquinho mais agradável. Vamos botar dessa forma. Beleza? E aí, você tem que lembrar que você aprendeu ArchiCAD, você aprendeu AutoCAD lá na sua faculdade, e SketchUp também você aprendeu na faculdade, e você teve 5 anos para aprender esse software, né? Aqui, você tem 3 meses para fazer a mesma coisa que você fez em 5 anos. Eu lembro a dificuldade que eu tive na minha primeira aula de comp, que era computação gráfica, em que eu abri o AutoCAD e o professor falou para primeiro a gente desenhar um cubo, um dado, na verdade, e desenhar à mão as faces desse dado, né? Todas as faces desse dado, e depois passar para o AutoCAD. Eu lembro a dificuldade que eu tive de fazer isso, né? E aí, imagina agora no ArchiCAD se eu fosse aprender isso direto na faculdade, né? Ia ser muito, muito mais difícil. Então você tem que dar tempo ao tempo, as coisas vão dar certo. O software, sim, ele é um software complexo, mas ele também é um software intuitivo. As coisas aparecem e desaparecem na sua frente. Você está vendo 3D junto com desenho técnico. A sua curva de aprendizado ela é muito exponencial. Para você que é estudante, para você entender de fato como as coisas funcionam, o que você está desenhando em 2D, como isso impacta o 3D, e para você que tem escritório, para você deixar a sua documentação muito mais precisa, né? Muito mais
completa para a obra, porque você vai ver que o que você fazia lá no AutoCAD, de longe era suficiente para, de fato, você liberar o projeto para uma execução, tá? Quando você migra de software e você vai para o ArchiCAD ou para o Revit, você tem um ganho de profundidade, complexidade, maturidade dos seus projetos muito, 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 muito gigantesco, tá bom? Então a complexidade do programa é essa, ela tá aí, é assim que funciona. Sim, é mais difícil, mas tem que ser mais difícil. Não é mais um software que vai ter lá na escola que você estudou e depois você vai usar na faculdade, tá? É um software que é para o mercado de arquitetura e de interiores. É isso, tá bom? E para o estudante também, né? Porque ele tem a versão de estudante. Quarto tópico aqui. Vamos para o quarto tópico aqui. A gente vai falar agora do perfil que se dá bem, do perfil que se dá bem e do perfil que tem mais dificuldade. E essa foi muito boa de fazer as analogias, porque eu pensei aqui, cara, você não sabe usar o ArchiCAD. Então, se eu te falar techniques aqui e coisas que são mais complexas, falando do programa, você não vai entender nada, tá? Então, eu pensei em coisas intangíveis que eu observo, talvez em um estagiário que vai entrar, né? Talvez em um arquiteto que eu vou contratar, que isso é uma característica muito forte de você se dar bem ou você se dar mal usando essa ferramenta, tá? Coisas que são mais lógicas. Você é uma pessoa organizada? Se você for uma pessoa organizada, né? Se você for uma pessoa organizada, tende a ser muito mais fácil. Meio óbvio, né? Mas tinha que ser colocado essa opção. Então, se você for organizado ou organizada, tende a ser mais fácil a sua vida. Tá? E para quem tem mais dificuldade? Quem tem mais dificuldade, qual que é a primeira red flag? Principalmente para você que está na faculdade ainda, você vai entender o que eu estou falando. Sempre tem aquele amigo que é imã de fatal erro. O cara senta do seu lado, seu computador até desliga. Tem sempre essa pessoa na faculdade. Aquele amigo que está desesperado, está com o projeto atrasado, ele vai lá e te pede ajuda e você olha para o projeto dele e você fala, meu Deus do céu, só um milagre para essa pessoa conseguir terminar o projeto. E aí sofre, a pessoa chora, o projeto fica dando fatal erro toda hora, ele perde projeto e fica voltando, e é ineficiente. Todo mundo tem aquele amigo que é imã de fatal erro. O imã de fatal erro já não dava certo no CAD e tende a dar muito, muito, muito mais errado no ArchiCAD, tá? Então, se você tiver esse amigo, porque ninguém quer essa pessoa, assume que é essa pessoa, tá? Mas se você tiver esse amigo, grande red flag para esse seu amigo, tá? Agora falando de quem se dá bem no ArchiCAD. Visão sistêmica das coisas. Aqui, se você não entende o que é visão sistêmica, o ArchiCAD ele te obriga a ter esse tipo de visão. O que é visão sistêmica? Você entender que o que você fez em um determinado local vai ter um impacto lá longe, entendeu? Então, aqui no ArchiCAD, o que é você ter visão sistêmica sobre as coisas? É você entender, às vezes, que um piso vinílico que você colocou aqui, ele vai impactar numa metragem que vai estar lá na minha prancha. Ou então que alguma correção que você fez aqui no 2D, ela vai, às vezes, mudar alguma coisa que está aqui no meu 3D. Isso é a visão sistêmica. É um software que não trabalha mais desvinculado uma coisa da outra. Antes você fazia o 3D no SketchUp, aí você separava depois o 2D no AutoCAD, e aí depois, às vezes, você fazia uma tabelinha no Excel se você estava com o pezinho na execução ali, às vezes fazia um orçamento ou outro de obra, né? Isso é o contrário da visão sistêmica. Você está quebrando a informação em várias coisas picadas e elas não se conectam de maneira nenhuma, né? Então, se você já está acostumado a ter esse tipo de visão, né? Saber como as coisas funcionam um pouco mais a longo prazo, ser um pouco mais safo mesmo com as coisas, provavelmente você vai se dar muito bem usando esse tipo de software, tá bom? E aí, quem tem mais dificuldade agora? A pessoa que tem aquela tela do computador cheia de pasta. Isso é um grande red flag, tá? O que é isso? Literalmente a tela do seu computador aqui, ó. A tela aqui do seu computador. Tem sempre aquele amigo que fica com a tela do computador aqui, ó,
com 32 programas, 62 pastas, 500 arquivos corrompidos, foto, isso aqui vira uma grande lixeira. A pessoa que deixa a tela do computador desse jeito, ela é desorganizada, mas ela não é desorganizada no ArchiCAD, ela é desorganizada na vida dela, entendeu? Então a pessoa que tem a tela do computador cheia de pasta é um grande red flag para ela conseguir, né, usar um software que você precisa ter uma organização de quê? De pasta. O ArchiCAD trabalha com pastas. Se você tem o seu Windows, que também trabalha com pastas, todo desorganizado, como que você vai conseguir trabalhar com software que também tem esse mesmo tipo de organização? Tá? Então, aquele estagiário que está com o notebook, abriu do seu lado, está com a área de trabalho cheia de pasta, grande red flag. Tá? E se você for esse tipo de pessoa, logicamente dá tempo de você correr atrás e corrigir isso na sua vida, tá bom? Dá tempo de você fazer isso. E aí, quem se dá bem agora, quem se dá bem agora é a pessoa que entende o que se repete e cria processos, né? Tem muito escritório de arquitetura que desenvolve seu próprio template, que desenvolve suas tabelas, que desenvolve a sua organização, que desenvolve, né, a sua metodologia. Esse tipo de escritório ele vai se dar bem, porque ele está sempre correndo atrás do que se repete para ele padronizar isso e não ter que ficar pensando tudo sempre do zero a todo momento. Aqui no ArchiCAD a gente tem uma possibilidade ainda mais vantajosa usando esse software, porque ele é inteligente. Então a tabela, ela puxa informação do modelo 3D e você não tem que ficar, né, entendendo como isso funciona e criando esses cálculos, né, de informação de cabeça, né, à mão. O próprio software ele te dá um feedback com relação a essas informações. E os desenhos, eles se geram sozinhos a partir do momento que você fez o 2D. Aí você me pergunta, putz, Vitor, mas o que você tem que fazer no ArchiCAD então? Você tem que corrigir ele. O ArchiCAD é uma grande tabela do Excel. O Excel é um software que faz 1 milhão de coisas. Se ele não tiver pré-configurado, ele não vai te entregar um resultado nenhum. Você não vai saber como tirar proveito da ferramenta. O ArchiCAD não vem com as tabelas bonitinhas, que nem eu estou te mostrando aqui, né? Ou com essa representação gráfica, né, de planta, que também vai estar bem legal aqui, mostrar uma planta de layout, né, com um resultado estético mais bonito. Ele não vem desse jeito. Ele vem cru, vem que nem sua tabela do Excel. Então, você tem que entender o que se repete, criar processos para isso, para deixar tudo organizado, tá? E aí, indo para a última agora, de quem tem mais dificuldade. Tá? Eu anotei mais aqui, mas vamos passar isso rapidinho. Pasta de downloads cheia de arquivo. Grande red flag também para pessoa que não tem organização, né? Porque se você tem uma pasta de download cheia de arquivo e principalmente se você, né, nunca deletou essas pastas e você usa isso para guardar os arquivos do seu computador, você, né, não tem organização. O ArchiCAD precisa de organização. Então, grande red flag aí. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade por conta disso. Fechou? Vamos falar agora de momento profissional. Para quem que é esse software? Para quem que é esse software? Para você que acabou de sair da faculdade, acabou de formar, às vezes tem um time de no máximo 2 pessoas ali, né? E até 4 projetos rodando simultâneo, é muito legal você migrar para ontem. Por que isso acontece? Porque você ainda tem pouca coisa acontecendo no seu escritório, né? Você não tem uma grande dificuldade para fazer alteração em todas as coisas que estão acontecendo, porque na verdade são poucas coisas que estão acontecendo. Então é muito mais fácil para um escritório pequeno migrar para o ArchiCAD do que para um escritório grande. Assim como é muito mais fácil um estudante migrar para o ArchiCAD do que um escritório pequeno, tá bom? Então, se você está nessa etapa da sua vida, eu te garanto que se você ficar enrolando, achando que o momento certo vai ser sempre no ano que vem, esse ano que vem vai ser o próximo ano, e vai ser o próximo ano, e vai ser o próximo ano, e ele nunca vai chegar, tá bom? A gente, até tomar coragem para de fato migrar, a gente pagou o curso mais caro do mercado 3 vezes, a gente demorou 3 anos, né, porque o curso ele tinha um vencimento de 12 meses, e aí foi depois que o nosso escritório já estava grande, com muito projeto, que a gente decidiu migrar
e foi muito, muito doloroso, tá? Então, se você tem um escritório que já tem muito tempo de formado, você já tem uma visão muito viciada de como funcionam as coisas, você quer migrar para o ArchiCAD, mas você quer trabalhar do mesmo jeito que você trabalhava no SketchUp e no AutoCAD, para você vai ser muito difícil, tá? Você tem um time que às vezes é muito grande, e aí não é só você que tem que migrar, é seu time que é um composto de vários CPFs que também vão ter que migrar, né? E também a quantidade de projetos, né? Se você tem 10, 20, 30 projetos rodando simultâneo, se torna muito, muito, muito mais doloroso, tá bom? Mas é possível, é possível. Tem muito escritório grande migrando, tá? Inclusive, são os que mais têm resultado, porque depois você já está cobrando bem pelo seu projeto e você reduz o tempo sobre esse projeto, você tem um lucro ainda maior. E tempo é dinheiro, tá? Então, principalmente quem já fez o dever de casa, tem um escritório que está muito, muito grande aí no mercado, o cara sabe como o jogo funciona, tá bom? E aí, para quem que eu acho que não vale? Porque eu tenho isso na minha cabeça, tá? E eu não estou 100% certo. Logicamente que o que eu estou falando aqui são opiniões minhas, tá? Mas para quem que eu acho que não vale o ArchiCAD? Para quem trabalha mais com render do que com desenvolvimento de projeto. Existe um mercado de renderização. Ah, Vitor, mas eu trabalho com render e às vezes eu faço uns projetos. Ah, não sei o que lá. Cara, não vale a pena. Tá? Por que, que não vale a pena? Porque se você trabalha com render, você vai precisar de qualidades da ferramenta que o ArchiCAD ele não vai te entregar. Às vezes você vai querer um controle de mapeamento da textura porque é um objeto orgânico. Às vezes você vai querer uma ferramenta do 3D porque você vai modelar um mobiliário exatamente da forma que o cliente vai comprar. E aí a gente está falando de outros softwares. A gente está falando de 3D Max, né? A gente está falando, às vezes, para mobiliário de... Né, para modelagem de mobiliário, Blender, né? Então, outros softwares, tá? Não é o ArchiCAD. Quem mais que não vale a pena você tá migrando, tá? Aqui eu anotei aqui, ó. Quem precisa que o bloco que esteja, né? Quem precisa que o bloquinho esteja no programa seja exatamente o bloco que vai ser comprado. Não acho que o ArchiCAD é para esse tipo de pessoa, tá? Aqui, quando você trabalha com esse software, você vai ver que muitas das vezes vale mais a pena você optar por usar um bloco, que é o bloco do programa, tá? Aqui, por exemplo, esse bloco de vaso sanitário é um bloco nativo do ArchiCAD, do que você importar um bloco para dentro desse software, tá? É difícil você fazer importação. Sim, é possível. Sim, tem integração com a maioria dos formatos de bloquinho, SketchUp, bloco do 3D Max, bloco do Blender, bloco do Rhino, do Grasshopper, tudo você consegue importar. Só que quando você importa para o ArchiCAD, você tem que filtrar esse bloco. Você tem que falar que o bloco ele vai estar numa classificação específica com vegetal específico. Você tem que configurar a caneta. Você tem que configurar a visualização desse bloco em 2D. Então, se você é um escritório que tem uma necessidade gigantesca do bloco que está entrando no seu projeto ser exatamente sempre, né, sempre o bloco que vai ser comprado, eu não acredito que talvez o ArchiCAD faça sentido para você, tá? E aí, com muitos parênteses, né? Aqui vocês viram esses projetos. É lógico que tem bloco importado, pessoal. Tem um bando de bloquinho importado aqui, né? Eu não estou falando que o ArchiCAD você só trabalha com os blocos do ArchiCAD. Esses blocos são importados, essa cadeira é um bloquinho importado, né? Essa TV é uma TV do ArchiCAD, mas essa banqueta aqui é uma banqueta importada, a geladeira, aqui os metais, né? Então, a gente tem, logicamente, alguns blocos que são importados para dentro do nosso modelo, mas todos é muita coisa. E se for todos você vai demorar muito tempo para fazer esse tipo de importação no ArchiCAD, tá? Então, talvez, acho que não vale a pena, mas eu acho que não vale a pena em nenhum software, tá? Quem precisa que o bloco seja exatamente igual no 3D, né, do que vai ser comprado, às vezes é o cara que trabalha com renderização, que ele está modelando o bloquinho também, né? Então,
esse tipo de cara precisa, às vezes, de um software que possibilite ele fazer modelagem também de mobiliário, tá? Quem eu acho que também não vale a pena usar o ArchiCAD? Quem faz bico de projeto e usa isso como fonte de segunda renda. Eu não acho que vale a pena você aprender um software que vai ter um custo, você vai estar pagando ele, é um software mais complexo, sendo que você faz projeto uma vez sim na vida e outra na morte. Então, talvez não valha a pena, porque é um gasto de energia que você vai ter e às vezes você não está nem pegando um projeto que vale a pena fazer isso, você está resolvendo a vida do amigo ali, pegou uma outra coisa ali do seu colega de trabalho, fez um banheirinho ali. Então, cara, às vezes não vale a pena, né? Às vezes, se não é a sua principal fonte de renda, você está fazendo isso, né, de bico aí, pega o software mais barato mesmo, até porque muito provavelmente você vai estar cobrando muito barato nesse projeto, né? Então, o software não se paga. E o último público que eu acho que não vale a pena usar o software é o que faz obra e pega o projeto só para fazer complementar ou arrumar algo dentro do orçamento dele. Sempre tem esse arquiteto que acabou se encontrando e faz obra e pega projeto de outro arquiteto para executar a obra. E aí eu também acho que não vale aprender o ArchiCAD, porque você não tem algo que é muito valioso para o desenvolvimento de projeto em BIM. Você não tem tempo. Se você não tem tempo e você já está trabalhando com um cronograma estourado, porque obra 99% das vezes funciona desse jeito, a verdade é que não vai dar tempo de você fazer o projeto no ArchiCAD. Então você vai precisar fazer alguma gambiarra, você vai precisar fazer o projeto no AutoCAD, você vai precisar resolver direto na obra, você vai precisar fazer o negócio andar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quem executa, a prioridade é executar, não é fazer o projeto, tá? A responsabilidade do projeto é do arquiteto. Então, às vezes, o arquiteto que virou, né, um engenheiro, que virou um executor de obras, né, talvez não valha a pena você aprender ArchiCAD. Eu acho que não vale, tá? Se você quiser usar, o problema é seu, tá? Tudo bem. Eu também acho que é um software que conhecimento nunca é demais. Então, que bom, né? E principalmente que bom se você aprender, tiver visto minha live mais para frente, você vai falar: Vitor, trabalhava com alguma das coisas que você falou que não valia a pena aprender, eu acho que aprendeu. E aí eu mudo e gravo uma outra live falando que sim, vale a pena, tá? Então pode ser muito legal também. E aí, gente, eu vou terminar agora essa live com a dica do triângulo. A dica do triângulo para você dar aí para o seu cliente, tá? Se você está usando o ArchiCAD, se você está usando o ArchiCAD e você está com dificuldade de acabar mostrando para o seu cliente quais escolhas que ele pode fazer. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ter aula com um professor que tem um grande escritório de arquitetura, né, que ele é famoso pelos projetos aí no Brasil inteiro e no mundo afora, porque ele faz projeto para concurso, né, que é o Igor, da MRGB. E o que ele falou uma vez em uma aula e nunca saiu da minha cabeça? Ele falou isso aqui, ó. Ele mostrava esse triângulo. Ele colocava na apresentação de projeto dele, logo no início, não lembro se era no momento do orçamento, né, do orçamento de projeto, para ele fechar o contrato e desenvolver o projeto, ou se era logo no início do projeto. Mas o que ele falava para o cliente dele? Você pode escolher duas das três coisas que tem aqui nesse triângulo. Então, é isso que eu estou te mostrando aqui agora. Você também só pode escolher duas das três coisas aqui do triângulo. A que sobrar, ela vai ser inevitável. Como assim? A gente tem um triângulo que é qualidade, outra parte do triângulo que é tempo e outra parte do triângulo que é custo. Ah, Vitor, eu quero fazer minha obra muito rápido, eu não estou com tempo, mas eu também quero que seja alto padrão, tem que ser muito bonito. Beleza, vai custar mais caro. Ah, Vitor, eu tô com tempo e eu quero que o valor também, na verdade, né? Eu não tô com tempo e eu quero também que o valor ele seja mais baixo. Estou com orçamento muito limitado. Tudo bem, não vai ser a mesma qualidade. Não vai ser a mesma qualidade. Vitor, eu quero que seja aqui, né? Muito, muito bom o projeto,
e eu tô com a grana para gastar nesse projeto. Beleza. Então ele vai demorar o tempo que ele tiver que demorar. Esse triângulo, ele acontece para mim, ele acontece para você, ele acontece na vida do estagiário, ele acontece na vida do estudante, ele acontece na vida do maior escritório de arquitetura do país, tá? Então, quanto mais rápido você entender esse triângulo, mais fácil fica para você explicar o valor das coisas que você está desenvolvendo aí no seu escritório, tá? E agora, a última coisa, mais uma vez, fazer o convite aí para o nosso curso de ArchiCAD para iniciantes. A gente vai ter uma live 100% online, 100% gratuita, agora dia 5 de fevereiro, 20 horas, tá bom? E a gente vai bater um papo sobre qual a maneira mais fácil, menos dolorosa e descomplicada de você fazer essa migração. Tá bom? Link tá na descrição do vídeo, não esquece de se inscrever, não dá esse mole, vai ter material sorteado aí, pago, nosso, para você ganhar de graça, então não tem motivo nenhum para você não se inscrever. E no próximo vídeo a gente vai bater um papo sobre dicas de produtividade no ArchiCAD. Então, como que você vai trabalhar mais rápido, automatizar várias das coisas e parar com o retrabalho de uma vez por todas, principalmente se você estiver usando o ArchiCAD como AutoCAD ainda, que é possível, tá? Então, dá seu like, curte o nosso canal, ativa o sininho e tamo junto. Até amanhã, mesmo horário.